Fala, meus amores! O objetivo desse vídeo é compartilhar um pouquinho da minha experiência acionando o meu seguro de viagem internacional, que é a Safety Wing. Eu tive um imprevisto aqui em Copangan, peguei uma alergia na bunda, nossa, que ela ficou cheia de bolinha vermelha e uma coceira assim que chegava até a doer. Então, acabei indo no hospital, acionei o seguro e eu quero compartilhar um pouquinho sobre toda essa experiência, né, de como foi lá no hospital, até acionar o seguro e ter o meu reembolso novamente. Se esse assunto é interessante para você, vem comigo. Só explicando um pouquinho para vocês o contexto, assim que eu e a Marcele a gente chegou aqui na ilha de Copangan, teve um dia que a gente encontrou os brasileiros que estavam aqui na ilha também. A gente nem chegou a filmar esse dia, mas a gente saiu para explorar um pouco a ilha e a gente foi em algumas praias. E eu tava de short, cueca, normal, cheguei a entrar na água, sentava na canga, na areia, normal, nada demais. À noite apareceu um monte de bolinha vermelhinha na minha bunda e começou a coçar demais, coçar que chegava a doer. E aí a Marcele, a gente ficou assim, né, preocupado, porque ficou muito feio, vou colocar a foto aí pra vocês verem. A gente foi na farmácia, chegou lá na farmácia, o farmacêutico ele falou que chamava Sandbug, um bichinho que fica na areia e que era uma alergia. Aí ele me passou uma pomada para coceira. Eu comecei a passar aquela pomada, realmente ela ajudava a reduzir bastante a coceira. E a Marcele me deu, qual que era o nome do remédio? Loratadina, que é um antialérgico. Levou 5 dias mais ou menos, aí reduziu, começou, já tava assim, quase sumindo, já tinha melhorado, né? E aí a gente saiu para fazer o vídeo explorando as praias aqui da ilha. E aí, novamente, eu entrei na água, sentei na areia, tava com short, sentando sempre em cima da canga, né? Não sentava direto na areia, em cima da canga, protegido. E novamente, cheguei à noite na hospedagem, a bunda toda vermelha. E aí a gente ficou preocupado, falou, alguma coisa está errada, vão no hospital. A gente procurou o hospital mais próximo daqui, que é a orientação da Safety Wing. Eu até cheguei a mandar uma mensagem para eles no chat, eles falaram assim, ó, é só se direcionar para a unidade médica mais próxima e aí você solicita um reembolso depois. Aí eu, beleza, então a gente foi o primeiro hospital que eu vi no caminho, aqui em Copangan, a gente parou e foi muito rápido. Eu vou compartilhar aí com vocês, colocar o trecho relatando um pouquinho dessa experiência lá no hospital. Aqui no canal você acompanha as minhas experiências e encontra todas as temporadas das minhas viagens, com roteiros detalhados e dicas de como viajar com economia. Inscreva-se no canal e inspire-se para a sua próxima viagem. Olha só, pessoal, a alergia apertou, não teve jeito. A gente teve que vir aqui no hospital, acionar o seguro para poder dar uma olhada na minha bunda, porque tá tudo empolado. Tô coçando. A gente foi na praia ontem de novo, aí só foi eu passar na praia, sentar na areia, voltou tudo novamente. Já tava quase tudo cicatrizado, né? Tava bem melhor. E voltou novamente. Só para vocês terem uma ideia, a consulta, apenas a consulta aqui no hospital custou 2.000 baht, que dá aproximadamente R$340. É muito caro. Por isso a importância de ter o seguro. Eu já dei os dados ali. Esse seguro que a gente está utilizando é o Safety Wing, que é um seguro global para nômades. Vou deixar o link aí, caso você tenha interesse em saber um pouquinho mais. Ele trabalha com reembolso. Eu vou pagar aqui os 2.000 baht, preencho um formulário lá, solicitando reembolso e eles me devolvem o dinheiro. E foi bem tranquilo, tá, o atendimento, foi rápido, não esperei nem 30 minutos. Assim que você chega ali, você apresenta alguns documentos, preenche uns formulários, aí a menina te direciona para um centro de triagem, aí vai olhar sua pressão, temperatura e depois ele te direciona para o médico. Aí me mandaram para um clínico geral, porque não tinha nenhum alergista. Geralmente você sempre vai para um clínico geral, né? E aí ela deu uma olhada, viu que realmente era uma alergia. E aí o que eu achei legal, assim, não teve nada demais diferente, mas pelo menos ela passou um remédio oral. Eu tava antes passando só a pomada para reduzir a coceira e eu tomei um oral, um antialérgico que a Marcele me deu. Mas aí ela pegou, prescreveu um antialérgico específico.
Me passou também... Em caso de Me passou uma pomada e um outro líquido mais líquido, forte ainda para eu passar para ajudar na coceira. E o que eu achei legal é que você já pega o remédio aqui no hospital mesmo. Então eu já fiz a consulta e eles já me entregaram a medicação que eu preciso tomar. Não sei se na farmácia quantidade vai ser certa. mais barato, né? Às vezes eles não fazem sei. isso pra ganhar algo a Eles já mais, passaram né? tudo e tudo ficou 3.400 BAL, que dá quase 600 reais. É muito caro. Dinheiro. É muito caro para tratar uma alergiazinha, assim, sabe? Isso era só ir no SUS no Brasil. Era rápido no Brasil. Por isso a importância de ter um seguro. Agora, eles já me entregaram todos os papéis lá, que é tipo o prontuário do médico. Me entregaram também a receita, né? E um comprovante de pagamento. E aí eu vou submeter esses arquivos agora lá na Safety Wing e aí eles vão processar o reembolso, acredito que em 30, 60 dias, não sei. Esse aqui é o prontuário médico, onde que fala aqui os sintomas, né? A parte aqui que a gente faz na triagem. Aqui ele já tem, ó, o custo de cada coisa que foi feita, a parte de medicação, a tarifa da enfermeira, a tarifa do hospital, a tarifa do doutor, ó, o valor total que deu 3.400. E aqui o recibo, que já foi pago, porque a Safety Wing ela trabalha com reembolso. E aqui tem as medicações. E como eles já estão acostumados com essa questão de reembolso, com seguro de viagem, esses 3 documentos aqui é o que é necessário para eu anexar lá no formulário da Safety Wing e solicitar o reembolso. Então eu vou escanear esses 3 aqui com o próprio celular, tirar uma foto e fazer o pedido. Não pude deixar de registrar esse momento da Knorr coçando a bunda no hospital. A gente já retornou aqui para nossa hospedagem e eu não quis perder tempo e já abri a solicitação do reembolso. Aí eu fiz o login aqui na Safety Wing. Aí eu vou na área do dashboard e aqui é bem tranquilo. Você vê aqui, ó, tem o número da sua policy, o valor, né, da sua assinatura e a gente precisa ir aqui, ó, submit a claim. Aí aqui tem 2 opções, que é solicitação para coisas relacionadas a médico ou não médico. Vou colocar aqui no caso a médico. E aí ele pede algumas informações. A primeira data aqui de atendimento, que no caso é a data de hoje, meu aniversário. País, vou colocar aqui a Tailândia. Cidade, vou colocar aqui Koh Phangan, o nome da ilha onde a gente está. O valor, o tipo de moeda, eu vou colocar o Thai Baht, porque eu paguei utilizando o cartão da Wise e já estava convertido para Baht, então vou colocar o reembolso para Baht. Foi 3.400. Conferir aqui a informação e vou mandar avançar. Aqui perguntou se esse sintoma tem alguma coisa associada ao passado, se eu já tive algo do tipo, e no caso não tive. Avançar aqui e aí ele pede para descrever um pouquinho quais foram os sintomas e quando eles começaram. Eu joguei até no Google Tradutor para ajudar e aí eu vou colar aqui a minha... Coloquei aqui que tava com as bolinhas vermelhas, coceira, que isso começou ontem depois que eu fui na praia e que nunca aconteceu antes. Vou mandar submeter. Aí ele tá perguntando se algum desses cenários se aplica para mim. O primeiro cenário aqui é se eu já fiz, né, alguma solicitação relacionada a esse evento, no caso não. E perguntando, o segundo cenário, se eu tenho alguma cobertura de algum outro seguro. Então também não, marcar não aqui e avançar. E aí ele está pedindo agora o meu número de passaporte. Eu vou colocar o número aqui e avançar para o próximo passo. Beleza, aí ele está perguntando aqui, confirmando, né, agora falando sobre o reembolso. Qual que vai ser a moeda, né, que eu gostaria de receber o reembolso. Coloquei aqui o Thai Baht. E vou colocar os dados do banco, da Wise. Eu vou lá na Wise, vou pegar os meus dados e vou preencher aqui. No caso, eu já até coloquei os dados aqui para poder agilizar. Vou mandar avançar. Agora ele está pedindo para eu fazer o upload dos recibos lá, né, do tratamento médico. Então eu vou subir aqui os 3 documentos que eles me entregaram lá no hospital, que é o recibo do pagamento,
o Medical Report, que é o relatório, né, o prontuário médico, e o formulário aqui dos custos. Anexei os 3. Certinho, conferir. Clique em Next. Próximo. Aí o próximo passo aqui é só você validar as informações. Você dá uma conferida aí se todos os dados estão corretos, o valor que você está solicitando no reembolso. Aí no finalzinho aqui você tem que marcar que você confirma que as informações são verdadeiras, que você autoriza eles compartilhar as informações com o SafetyWing e processar, né, esses dados da solicitação. Você coloca submeter e pronto. É apenas isso que você precisa fazer para solicitar o seu reembolso. E aí que ele tem um botãozinho aqui de Check Claim Status, não tem mais nada aqui para baixo. E no status aqui do formulário já aparece aqui, ó, processando. E agora eu tenho que aguardar aí alguns dias para ter algum retorno. E o legal é que eu já recebi até no meu e-mail aqui uma notificação que foi dado, né, que eles receberam esse formulário de solicitando o reembolso do seguro. E eles falam aqui que até em 5 dias úteis eu devo obter algum retorno. No site kikipuraí.com você encontra de forma bem objetiva tudo o que precisa para planejar sua próxima aventura, como minhas recomendações de seguro viagem, cartão internacional e chip de internet. Seja um viajante inteligente, acesse o site kikipuraí.com e economize tempo e dinheiro. Trazendo atualizações sobre o processo. Como vocês podem ver, parece que a situação não está muito boa para mim. Vou tirar a máscara aqui só para não atrapalhar o áudio. No dia seguinte que eu abri o formulário lá da SafetyWing, solicitando o reembolso, eles me responderam com um e-mail solicitando algumas informações, pedindo o relatório médico e mais detalhes do banco. E eu estranhei, falei, poxa, mas eu já tinha informado isso, né, lá no formulário de reembolso. Mas sim, sem problemas, mandei para eles novamente, né, tanto os documentos quanto os detalhes do banco. Eles me responderam e assim, o retorno deles é muito rápido, isso eu achei bem legal. Eles me retornaram falando que atualizaram os detalhes do banco e falaram que para se prosseguir com o reembolso eu precisava ter lá no prontuário médico o motivo da alergia. Mas beleza, o que eu fiz? No dia seguinte eu voltei lá no hospital, expliquei, mostrei um e-mail para eles da SafetyWing, eles pedindo mais detalhes sobre a origem da alergia. E eles acrescentaram lá no prontuário médico mais algumas informações. Falaram que a alergia começou depois que eu fui na praia, que é o que eu reportei para eles. Mas não tinha como eles acrescentar um motivo da alergia, porque não tinha como. Como que você pega e vai investigar e identificar para colocar isso lá? Enfim, eu peguei novamente o prontuário médico que eles me devolveram, mandei por e-mail lá pro pessoal da SafetyWing. E aí eles pegaram, me responderam que um outro e-mail pedindo novamente os detalhes do banco, mas é uma informação específica que eles chamam de aba number, e mais uma vez reafirmando que precisava dessas informações para dar continuidade. Eu respondi para eles, né, pô, já informei, né, vários detalhes aí do banco no outro e-mail, coloquei novamente no e-mail a informação que eles me pediram. E informei que eu havia aberto, já tinha aberto um outro formulário de reembolso, porque eu tive que retornar lá no hospital numa segunda vez. Essas mesmas bolinhas que começaram a aparecer, que a gente suspeitou que fosse uma alergia, começaram a aparecer na Marcele também. Ela começou a ter coceira na bunda também. E aí eu falei, gente, alergia não pega, não passa para outra. Isso é alguma outra coisa. E aí nessa segunda ida que eu fui lá nesse mesmo hospital, aí eles começaram a suspeitar que era sarna. E aí passaram um outro tratamento, já que o tratamento de alergia não estava funcionando e pela característica da Marcele também ter apresentado esses sintomas. Enfim, aí eles me agradeceram, né, a confirmação dos dados bancários e mais uma vez eles pedindo que para dar continuidade no processo de reembolso do primeiro formulário, que eles precisavam o motivo da alergia. Aí eu fiquei de saco cheio, porque eu já não estava aguentando, a bunda toda empolada, coçando, machucando, e aí eu fui mais direto no outro e-mail para eles.
Eu peguei e respondi, falando que o hospital disse que não tinha como determinar a causa da alergia. E que o tratamento da alergia também não adiantou e a gente já estava num outro tratamento, que era para sarna. E adicionei 2 fotos da minha bunda, para eles verem que a parada não era brincadeira, que estava muito sério. No mesmo dia, não foi no mesmo dia? No mesmo dia, eles responderam para mim falando que o formulário tinha sido aprovado e que o pagamento ia ser realizado entre 7 e 10 dias úteis. E logo em seguida eu já recebi um outro e-mail, aqueles e-mails automáticos, confirmando que esse meu formulário já havia sido aprovado e que dentro de 5 dias úteis eu teria um retorno a respeito da confirmação do pagamento, do reembolso. E aí eu recebi mais uma vez um outro e-mail onde eles informaram que não conseguiram fazer o reembolso por conta da moeda. Como os detalhes do meu banco, o banco da Wise, os meus dados são nos Estados Unidos, não seria possível receber o reembolso em bar. Eu precisaria receber em dólar. Então eu confirmei com eles que eles poderiam atualizar, né, a forma de reembolso, que não precisava ser em bar, que poderia ser em dólar. E aí deu certo. Aí foi muito rápido, desde o início da solicitação do reembolso, que foi no dia 14 de novembro, até de fato eles fazerem um reembolso, o dinheiro cair na minha conta, tudo isso levou apenas 7 dias, foi muito rápido. Eu achei isso muito legal. Depois daquela primeira vez que eu fui no hospital e abri o formulário, eu retornei no hospital mais duas vezes. Para vocês terem ideia, eu já gastei 10 mil bar, o que dá aproximadamente 1.500, 1.600 reais. Olha a grana. É mais do que eu já paguei, inclusive, de seguro durante essa temporada. Vale muito a pena ter o seguro. Assim, vale a pena. O seguro é essencial, é importante ter, para ter essa tranquilidade. Imagina se eu não tenho seguro, passando esse mal, com essa coceira, esse negócio na bunda que eu não sei o que é. De onde você ia fazer? Ia ter que tirar às vezes o dinheiro do próprio bolso, né? E às vezes isso poderia comprometer até a viagem. Se bobear não ter dinheiro e ter que voltar pra casa, ter que fazer empréstimo. Nossa, não gosto nem de pensar nisso. Depois que eu fui a primeira vez, aí tentou tratar a alergia. O tratamento não deu certo. O negócio continuou me incomodando. Começou a aparecer na Marcele também. Em pequenas quantidades, mas em o pequenas... corpo inteiro. É, mas coçando também, Muito, dando machucadinho. Machucadinho, péssimo. Incomodou? Incomodou bastante. Aí a suspeita passou a ser sarna e a gente começou o tratamento de sarna. Inclusive a gente tá no meio do tratamento de sarna, que a gente tem que passar uma pomada no corpo todo, da cabeça para baixo. Aí você passa um dia e aí tem que aguardar uma semana e passa novamente para terminar de erradicar os ácaros, né, que causa a sarna. E aí você tem que tirar toda a roupa ali, né, de cama, as roupas que você usou para lavar. Não, é bem chato o tratamento. Na segunda vez que eu retornei no hospital, eles não tinham o remédio para eu fazer o tratamento de sarna. Eu precisei comprar numa farmácia. E para você ter o reembolso também desses remédios que você compra, basta você pegar o recibo na farmácia e anexar junto com o prontuário médico os outros documentos que o hospital te entrega. O ponto que eu acho que vale mencionar é que aqui na ilha de Koh Phangan tem apenas clínicos gerais. E fica muito difícil de você conseguir investigar, tratar alguma coisa com um clínico geral. Ele vai pegar ali por alto, no que ele sabe, vai na tentativa e erro. Eu até procurei saber se tinha algum dermatologista, algum especialista em alergia, e aqui na ilha não tem. A menina comentou que se eu quisesse isso eu teria que ir para a ilha de Koh Samui, que fica aqui perto. E nem sabe se realmente tem, e né? Ainda não é nem certo, mas isso é um ponto legal também. Apesar do seguro, ele tá dando todo esse suporte, existe uma precariedade na questão de investigar e tratar as coisas nos lugares. Mas depende tive essa da sua sensação. localização, falando daqui de Koh Phangan. Se a gente estivesse em Bangkok, eu acho que seria outra coisa. Provavelmente seria muito mais fácil. E depois de uns 2 dias, ou no dia seguinte, me deu uma tosse muito forte, né? Tá com a tosse. Eu ainda tô com essa tosse, por isso que eu tô com a máscara, porque a segunda médica, ela disse que como virou o tempo, tá chovendo bastante aqui, às vezes ficam umas partículas de poeira, né, no ar, e se irrita, atrapalha os brônquios, parece que eles ficam comprimidos, e aí eu não consigo respirar.
Fui lá pro hospital. A gente foi parar no hospital, nossa, e era de madrugada. Da manhã, fomos parar na sala de emergência, foi bem tenso. Eu não conseguia respirar. Eles não explicavam o que estava acontecendo direito e a Knorr com... Como é que chama aquilo? Falta de ar. Não, mas a nebulização, fazendo nebulização, a gente não sabia qual remédio estava na nebulização. Não, mas assim, isso não era o de menos. Eu queria resolver o meu problema. Eu não conseguia respirar e aí eles me colocaram pra fazer nebulização. Fiz 3 vezes, aí depois ela me prescreveu uns remédios de alergia. E foi isso, me mandou de volta pra casa. Eu ainda tô com a tosse, os remédios já passou, mas aí eu falei, cara, e o que faz, né? Porque isso é um outro ponto importante. Toda vez que você vai no hospital, você tem que pagar. Não existe isso de retorno. Ah, não, vou retornar lá só para o médico ver e eu tenho direito e não pago nada. Não, você vai pagar toda vez que você for lá. Então eu falei, pô, também é chato você ficar indo toda vez lá porque a tosse ainda continua. Mas aí o que eu fiz? Comprei a máscara. Comprei a máscara pra ver se diminui. Parece que aliviou. Parece que tem diminuído um pouco. Não tava tão intensa igual foi nesse dia. Pra dormir tem sido muito difícil. Ontem eu dormi sentado, porque quando eu deito a tosse fica forte. Tem sido tenso. Mas assim, o mais importante disso tudo, o que eu quero frisar. Eu abri os outros 2 formulários solicitando reembolso. A Safety Ring já me deu o retorno, não foi chato igual no primeiro, nos outros já deu o retorno lá falando que já havia sido aprovado, já recebi o reembolso do segundo e o terceiro que está pendente da tosse porque foi depois e o dinheiro já deve ser creditado aí na minha conta nos próximos dias. O que eu posso dizer para vocês depois dessas 3 experiências é que o seguro de viagem é fundamental, é uma economia que não vale a pena. Faça o seguro de viagem antes de quando você for viajar, para você ficar resguardado e não ter nenhum tipo de imprevisto ou surpresa. E super recomendamos a Safety Wing. Apesar daquele vai e vem de e-mail na primeira solicitação de reembolso, os outros foi muito rápido, não teve e-mail, foi tudo pelo formulário lá. Eu abri, no dia seguinte já recebi a aprovação e logo em seguida já fazia um reembolso. Um tempo muito curto, em 7 dias desde a abertura até o reembolso. Achei muito legal. Assim, funcionou, a gente sempre fica naquele medo inicialmente. Pô, como que vai ser o seguro? Será que eles vão devolver? Será que vai ser chato? A gente testou, deu certo, foi rápido, então assim, a gente recomenda e isso trouxe uma tranquilidade muito grande, porque eu sei que agora, qualquer lugar que se eu precisar, só vou pro hospital, faço o que tiver lá, pago e depois faço a solicitação do reembolso. E como a Safety Wing trabalha com reembolso, é importante sempre que você tenha uma caixinha de emergência, né? Porque você vai ter que tirar do seu dinheiro para depois receber de volta, né? Esse é um detalhe muito importante. Verifiquei essa informação e vi que em determinadas situações, por exemplo, como internação, onde as despesas são muito altas e talvez a gente não tenha nem essa grana para poder pagar, basta você solicitar o hospital para entrar em contato com a Safety Wing, aí tem um número deles lá, que aí eles já combinam o pagamento direto entre eles e a gente não precisa desembolsar isso do nosso bolso. Bem, meus amores, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, principalmente a ver a importância de ter um seguro de viagem. E caso vocês tenham dúvida em qual seguro de viagem escolher, fica aí a nossa recomendação da Safety Wing. E espero que a gente melhore e fique bem logo, porque, nossa, não tô aguentando mais essa tosse. A minha bunda tá parecendo um casco de tartaruga, toda empolada, assim, ó. Enfim, espero em breve a gente retornar com boas notícias, falando que tá todo mundo 100% novamente. Migrar já daqui tranquilo, né? Que é o mais importante. Exatamente. E é isso então. Ó, um forte abraço, um grande beijo e até a próxima.